Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Essa tentativa de comunicação com vocês, onde nós vamos abrir o jogo, nós vamos conversar da forma que a gente conversa entre nós. A gente quer fazer esse tipo de diálogo, mas estendendo para a comunidade. Às vezes a gente não consegue conectar os nossos trabalhos aqui na universidade com o cotidiano do contribuinte, com você que está ouvindo a gente agora, que está assistindo a gente agora. E esse trabalho, esse projeto tem como objetivo deixar um pouco mais claro as nossas ações, né? Em especial, dessa vez, eu convidei um amigo meu, o professor Michel Corse, e porque ele é um cara que eu vejo que atua bastante para suprir essa deficiência. Eu posso chamar de deficiência, não posso, Michel, da universidade? Uma lacuna, né? Uma Vamos chamar de lacuna. lacuna. Melhor, uma lacuna, um negócio que realmente falta completar, que é essa conexão com a comunidade, né? E eu vejo nos trabalhos do Michel, e nós vamos conversar hoje, espero que a gente consiga trazer isso para vocês, as ações, o que pode ser feito, o que já foi feito, o que não dá para ser feito. Fala um oi para a galera aí, Michel. Bom, olá pessoal, aqui vai os meus cumprimentos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora que você vai estar vendo isso aqui, né? Mas receba aí os meus cumprimentos, o meu carinho, e é uma honra, Paulo, poder estar aqui no seu primeiro, né, episódio, no seu primeiro programa, né, como cobaia, porque ele está me usando, né, como cobaia, mas por outro lado é muito legal, porque eu percebo, né, a importância, né, que você dá primeiramente para esse tema tão relevante dentro da própria universidade. Então, um alô aí para a galera, espero que vocês gostem do nosso bate-papo aqui, pessoal. É isso aí. Michel, a gente já conversou um pouco, e aí vamos tentar agora trazer para... Eu estava conversando com o Michel, e nós somos contemporâneos na graduação, né, Michel? Na verdade, eu entrei em 2000 e o Michel entrou em 2002, né? Eu fui para o lado do bacharelado, o Michel foi para o lado da licenciatura, né? Cada um com seus motivos, e hoje a gente até descobriu que eles se cruzaram, na verdade, né, os objetivos. E eu falei para ele hoje que eu entrei na física por causa da astronomia. No meio do caminho, eu fui para outras coisas, por causa da onde nós fizemos a graduação e as pessoas que eu acabei me envolvendo, eu fui para outro lado. E o Michel me contou uma história diferente. Como é que foi o seu lado, Michel? Eu entrei no curso de licenciatura em Física, eu digo direto licenciatura, porque eu já entrei querendo ser professor, né? Então, meu sonho era ser professor naquele momento, né, da minha história de vida, né? Não que hoje ele tenha mudado, eu amo isso que eu faço, eu amo ser professor, mas naquele momento eu vinha de uma formação básica, pessoal. Eu fiz escola técnica, né? Então eu fiz um curso profissionalizante na área de eletroeletrônica, de manutenção industrial. Mas você chegou a trabalhar com isso? Trabalhei. Ou fez porque estava procurando emprego? Qual que era o objetivo? Na verdade, quando eu fui pro curso, né, o curso que eu fiz primeiro era um curso no Senai, né, vou falar o nome da instituição, porque muito me ajudou, né, na minha formação enquanto pessoa, né, indivíduo. E o Senai, ele tem cursos específicos para menores. Então, eu entrei no Senai com 15 anos. Tá? E eu só busquei esse curso porque um vizinho, né, me instruiu no sentido, ele trabalhava, né, trabalha até hoje na Embratel, e ele me instruiu, falou assim, poxa, você não tem vontade de trabalhar na Embratel com a gente e tal? Era um garoto ainda, um adolescente, e me enchi os olhos, né? Porque, poxa, Embratel, ele andava de carrão, tal.
Sem querer chamar o Michel de velho, né? Mas a Embratel já foi, ó, faz um tempinho. Não. E então ele me indicou o Senai e eu fui atrás, busquei, tinha um teste seletivo, eu fiz, passei. E durante esse período de 15 a 17 anos, o curso tinha duração de 2 anos, e nesse período eu fazia o curso no Senai de manhã, das 7 às 11, eu fazia estágio à tarde, né, da umas 5, né, das 13 às 17, na área de eletrônica e eletricidade, e eu fazia ensino médio à noite, né, noturno, num colégio da rede pública da cidade de Maringá, Paraná. Então eu fui aluno do Colégio Gastão Vidigal, né, que é uma das instituições públicas, né, de Maringá, referência. Então foi dentro do Senai, no curso de eletrônica para menores, que eu me deslumbrei com a física. Mas naquele momento eu queria ser professor daquilo que eu estudava, que era de eletricidade, de eletrônica. Ali começou a sair a faísca de ser professor, apesar de ter entrado para trabalhar na prática da área, Exato. Você viu... E aí eu continuei, né? Eu terminei esse curso aos 17, com 18 eu comecei a trabalhar na indústria. Né? Aí você aplicou eu ainda fui antes? Pro chão de fábrica, né? Eu trabalhei numa indústria que hoje, né, já não se constitui mais com este nome, mas era a Indel, Indústria Eletrônica. Nós trabalhávamos com fontes de corrente contínua para a área de telecomunicações. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com essa área quando privatizou as telecomunicações, lá em 2000, 2001. Então o boom da telecomunicação aconteceu naquele período. Então a gente trabalhava dia e noite, né, sem parar, para conseguir dar conta, né, de instrumentalizar todas as centrais telefônicas com um equipamento que suportasse, né, a quantidade de linhas que foram disponibilizadas naquele momento. Então vinha da Embratel, que era uma só, virou em 4 imediatamente, que eu lembro na época, teve que suprir toda essa... Mas a gente vendia para o Brasil todo, né? Então tinha Telemig, Telecentro-Sul, enfim, Telepar, até para fora do país. Não só as 4 principais. Não, é verdade. Que até para fora do país nós vendíamos, né? Então foi um período bacana para essa área. E neste período que eu estava lá, na indústria, eu fiz uma outra escola técnica aí, específica em eletrônica, para poder pegar o CREA. Então, veja, eu fiz um curso de aprendizagem de menores, eletroeletrônica de manutenção industrial, fui para a indústria, aí como eu estava atuando na área técnica, me cobraram o CREA, então eu fiz mais um curso na área de eletrônica e telecom, tirei o meu CREA na área, e durante um tempo eu trabalhei na indústria. Mas a minha vontade, o meu desejo era ser professor daquilo. Mesmo praticando, mesmo... Exatamente. Estando no boom dessa evolução, ainda assim você continua animado com a parte de professor, né? Você fez um voto de pobreza. Eu queria ser, pois é, né? Então, não, brincadeira, eu podia ter feito engenharia, por exemplo. Era o sonho de todo mundo, né, naquela época. Inclusive, né, se você me permite aqui, Paulo, no dia em que eu pedi demissão da indústria, que eu cheguei para o meu diretor, né, não vou citar o nome aqui, mas cheguei para o meu diretor e falei, olha, eu quero a minha demissão, porque eu estou fazendo curso de física, está puxado, eu quero me dedicar, né, eu quero ser professor. Aí ele falou assim, poxa, ele achou que devia ser alguma coisa que tivesse acontecido, salário e tal. Ele não acreditou que você queria deixar aquela profissão para ser professor. Não. Aí ele me fez proposta de aumento salarial, ele me fez uma proposta que ele me mandaria fazer engenharia elétrica. Na época não existia curso de engenharia elétrica em Maringá. Então ele me mandaria para Londrina, junto com outras pessoas que já eram da indústria, para Londrina fazer engenharia elétrica e continuar atuando ali, mas eu não quis. Né? Ainda assim eu sustentei a demissão para me dedicar, para tentar ser professor, me tornar professor. Aí que você realmente, depois de testar, então isso é bacana, na verdade. Porque você tinha um projeto que estava em trabalhar com determinada coisa. Nesse meio termo, você descobriu que talvez você queria dar aula.
você insistiu fazendo esse período de trabalhar e aplicando, né, seus conhecimentos na prática mesmo, e ainda assim... É porque eu queria dar aula de eletricidade, né? Então, poxa, para dar aula, eu acredito, né, que para você ser um bom professor de eletricidade, você tem que conhecer também a prática. E hoje eu tenho a chance, né, a oportunidade de trabalhar com a disciplina de eletricidade e magnetismo na engenharia, na licenciatura, na engenharia. Eu pude ser professor de eletrotécnica do Senai, eu pude ser professor de eletrônica analógica do Grambel, que foi onde eu fiz a minha escola técnica. Então, assim, eu consegui vivenciar aquilo que naquele primeiro momento era o meu sonho, que era voltar para dar aula daquilo que eu estava estudando, que era eletricidade, que era eletrônica. Né? E hoje aqui, como professor da UTFPR, eu tenho a chance de ministrar a disciplina de eletricidade e magnetismo para engenharia eletrônica, né? Para o curso de licenciatura em química. Então, para mim é um privilégio poder hoje ser professor, que era o meu sonho, e da área que eu queria, que era eletricidade e eletrônica. Eu achei legal a evolução de como você chegou, né, a essa definição final e prática da sua profissão, ser professor, né? E uma coisa que me chamou a atenção nas nossas conversas é que acontece. Vou explicar um pouquinho para o pessoal que, como eu disse, esse canal é para tentar deixar bem claro como é que funcionam as coisas dentro da universidade, do jeito que nós falamos entre nós, né? Na grande maioria dos casos, dos professores que têm atuação, além de dar aula, né? A gente até brinca entre nós, né? A gente dá aula e alguns alunos falam assim, se a gente trabalha além de dar aula, né? Existem alguns alunos que fazem essa brincadeira com a gente. Você trabalha, você só dá aula, trabalha, só dá aula, professor. Exatamente. E além de dar aula, que equivale a um terço, às vezes metade do nosso tempo aqui dentro da universidade, nós temos muitas outras atividades, desde o administrativo, desde da parte pedagógica, de tratar com o aluno, né, ajudar a orientar ele de diferentes formas, da aula, que é o que todo mundo sabe que a gente faz, né, que acha que a gente só faz isso, mas a gente faz também duas outras grandes... A gente chama de tripé, né? O tripé o da ensino, universidade. que é a aula. A aula. A pesquisa, que é um negócio que já é feito há muito tempo, e um negócio que não é feito há tão pouco tempo, mas a verdade é que não foi abraçado, eu diria isso. É pouco divulgado, eu acho. E é pouco divulgado, né? Há pouco retorno, que é a extensão. Por que eu falo que há pouco retorno, pessoal? Porque para pesquisa tem bolsa pesquisador, tem muitos editais, a maioria dos editais que roda é para pesquisa, não vai ter nada grandiosamente escrito para extensão. O que é a extensão? É a relação da universidade, uma prestação de serviço, é um estabelecimento de um produto, com a comunidade. Né? É a relação dialógica direta, né? Da universidade com a comunidade. Não só o fato da universidade produzir, né, o recurso humano, que é o profissional que se forma, mas em si, durante esse processo, já produzir mais coisas. E na prática, por mais que isso já é previsto, é um negócio que não tem muito. E o Michel, ele é um cara que ele faz o contrário, quase o contrário, né? Ele faz ensino bastante, faz pesquisa em vários campos, inclusive, né, Michel? Faz pesquisa? Faz. Só que o legal da pesquisa do Michel, e ele vai melhorar minhas palavras nisso, é que a pesquisa dele é em cima desse outro pé da nossa relação, que é a extensão, né? Ele usa muitos dos projetos dele como fonte de dados para pesquisa, não é mais ou menos assim, Michel? Exatamente. Me corrige, melhora aqui que você diria mais nesse sentido. A nossa pesquisa, né? Eu não vou entrar necessariamente em pesquisa aqui com vocês, mas como o Paulo disse, a nossa pesquisa, ela é translacional. Então, existe uma pesquisa básica. O que é pesquisa básica? É aquela que se faz dentro do laboratório, se descobrindo ciência, se fazendo ciência, para avançar o conhecimento científico. A gente tem uma pesquisa chamada de pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa onde a gente desenvolve
produtos, né, processos que possam servir de alguma forma para a indústria, para a rede educacional, enfim, para a comunidade. E a pesquisa translacional, ela usa essa pesquisa aplicada, né, nesse processo. Então, o que seria? O que eu entendo por pesquisa translacional? A gente tem o nosso grupo de pesquisa, os nossos orientados de mestrado. Nosso mestrado é em ensino de física, mas é um mestrado profissional. A gente tem um mestrado profissional em ensino de ciências humanas, sociais e da natureza. Então, nesses mestrados profissionais, a gente desenvolve algum produto, só que a gente não fica no produto desenvolvido. A gente vai para o chão da escola e testa. A gente desenvolve produtos para que a gente possa trazer a comunidade para dentro da instituição. Só que quando a gente traz alguém para dentro da instituição, isso já é extensão. Então, esse é o link, Paulo, entre a pesquisa e a extensão. Ou seja, hoje nós contamos, aqui na UTFPR em Campo Mourão, com o polo astronômico. Mas o polo astronômico, ele só se constituiu a partir de resultados de pesquisa. Então, nós tínhamos muitas evidências, muitos resultados de pesquisa que apontavam no sentido de uma melhor formação de professores, de um melhor envolvimento da escola, né, com a instituição superior, com a universidade, tá? Porque a maior parte dos professores das escolas de ensino básico, eles reclamam do distanciamento que a universidade tem da escola. Ou seja, o que a gente faz aqui não chega lá, entende? Então, a gente começou a tentar fazer o inverso. A gente começou a tentar trazê-los para cá. Tá? Então, a gente desenvolve, por exemplo, a gente tem aqui um planetário, certo? Então, a gente desenvolve uma seção de planetário, ou seja, isso é pesquisa. Eu vou ter que botar um aluno para pesquisar sobre software, sobre programação, e ele vai desenvolver um produto. Só que aí nós vamos testar esse produto com a comunidade. Então, a gente traz a comunidade para dentro. Mas quando ela vem para poder participar dessas ações, isso é extensão. E aí é nesse momento em que a gente, né, fazendo extensão, a gente consegue validar o que a gente desenvolveu, os nossos produtos. E esta validação, né, de maneira séria, com encaminhamento metodológico, né, adequado, rigoroso, a gente tem a pesquisa. Então, essa é a nossa ligação, o nosso link direto entre a extensão e a pesquisa. Que nem eu falei no começo da nossa conversa, a gente teve contemporâneo na universidade, entramos de formas diferentes de objetivos, né? Porque eu entrei na física querendo mexer com astronomia e acabei desandando, vamos falar assim. E o Michel acabou, na verdade, vindo da eletrônica, da aplicação do negócio, né, que a princípio era para ser um trabalho prático, né? E acabou entrando na licenciatura e indo para astronomia. Então, aí a gente... e aí, as coisas que eu vejo bacana que ele acaba fazendo aqui é que... Não sei se chegou a ser natural, mas tudo acaba girando em torno dessa conexão. Ou você viu essa janela aberta de, puxa, com esses dados de extensão eu consigo fazer a pesquisa, ou você conseguiu fazer alguma conexão nesse sentido? Não sei se eu consegui deixar minha pergunta clara. Eu vou tentar fazer uma resposta, se é que eu entendi a sua pergunta direitinho, no seguinte sentido. Eu acho que é interessante, então, a gente definir a minha área de pesquisa. Exatamente o que eu faço. Eu acho que é isso que eu queria chegar. Bom, primeiro, eu trabalho hoje, basicamente, com a área de educação em astronomia. É a minha área... Tem mais. Claro, eu atuo de braços abertos para a área de ensino de física, num contexto geral, mas, né, eu tenho dedicado os meus esforços mais à área de educação em astronomia. E esse amor pela astronomia veio durante a graduação. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina na UEM, era uma disciplina optativa, nem todo mundo cursou, mas eu tive essa chance. Naquele momento da história,
ao ente um planetário ainda. Tá? Hoje o planetário está lá, mas temporariamente desativado. E eu fui aluno do professor Marco César Danhoni Neves, que é uma referência na área de História e Filosofia da Ciência, na área de Educação e Astronomia. E eu me apaixonei pela área de Educação e Astronomia, fazendo a disciplina de Astronomia. Tá? Então, desde a graduação, eu já trabalhava com formação de professores. A minha iniciação científica foi em formação de professores. Tá? Trabalhei com professores de crianças, do 1º ao 5º ano, né? Hoje, né, dos anos iniciais do fundamental. Isso. E quando eu descobri a astronomia, eu tentei juntar as coisas. Então, eu levei a astronomia para a formação de professores. E aí eu comecei a descobrir que não se dá astronomia na formação de professores, nem em pedagogia e nem em ciências biológicas. Por que ciências biológicas? Porque quem dá aula de ciências nos anos finais, do 6º ao 9º ano, é um professor com graduação em ciências biológicas. E quem dá aula para os anos iniciais é um pedagogo. E nós não temos astronomia como componente curricular em nenhum desses cursos. Só que a gente tem astronomia nos livros didáticos de todos os anos. Ou seja, quem está dando aula de astronomia para as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, não tem a menor noção de astronomia. Conhecimento comum, então, que muitas vezes carrega erros bárbaros. Bárbaros, né? Exatamente. Isso eu identifiquei em vários momentos. A concepção de senso comum mesmo, né, do professor. E a gente não está aqui para transferir a culpa para o professor, não é isso. Não entenda, né, eu sou um eterno defensor dos professores. Não é o professor que fez a grade que ele estuda. E é por isso que eu me dedico tanto à formação de professores. Então, o meu nicho de pesquisa vem daí, da formação de professores para o ensino da astronomia. E aí, com os resultados desses trabalhos, fiz o meu doutorado nessa área, pessoal, né? Com os resultados desses trabalhos, eu fui tendo dados, eu fui gerando, né, massa crítica com os colegas, com os companheiros, para a gente ter condições de propor algo que pudesse contribuir para a mudança. E é aí que surgiu a ideia do planetário. Anterior ao planetário, a gente tem toda uma história, né? Não, o próprio mestrado, né, Michel? Porque, assim, ó, o mestrado que nós temos aqui na UTF, ele é um mestrado que, em si, o Michel fala do produto, mas, na prática, quem que são as pessoas que vêm fazer o mestrado, Michel? Os professores de ciências são professores de ciências e de física. Creio ou não, eles são o seu produto. Porque eles saem daqui com esse conhecimento que você acabou de falar que já vem defasado. Não é isso? É óbvio que eles têm que fazer um trabalho e é isso que vocês chamam de produto, mas na prática, pensando nessa conexão extensão-universidade já como criando a extensão, o professor já é o nosso produto, já é o produto de vocês, né? É ele que vai fazer direto a ligação da universidade com o chão da escola. Né? A gente desenvolve aqui estratégias, a gente pensa em teorias, em atividades, em recursos didáticos, a gente planeja junto e eles levam para o chão da escola. A gente acompanha. Né? Então, quando eu tenho um orientando que vai aplicar a sua ideia, seu produto, a sua proposta, eu vou junto, eu estou lá, eu estou para dar o suporte, mas é ele quem faz todo o trabalho. Né? Até porque a gente quer uma mudança nesse profissional. A gente quer que ele saia diferente do jeito que ele chegou. Fora que nós já conversamos algumas vezes, já acompanhei as conversas de vocês, a infraestrutura que nós temos aqui ajuda os caras a sonhar, porque eles não têm muitas vezes lá, né? E eu sei que existem algumas das disciplinas que é exatamente fazer assim, ó, bom, ok, na universidade nós temos lá equipamentos, um negócio um pouquinho mais elaborado para fazer experimentos com os alunos, porém, a escola não tem, muitas vezes, os mesmos equipamentos. Só que vocês trabalham de tal forma a produzir. Então, aqui nós temos um trilho de ar super com muito bom funcionamento,
reduz pra caramba o atrito, mas o professor não tem lá. Se não me engano, vocês têm até, inclusive, uma linha de trabalho nesse sentido, De né? desenvolvimento de material didático, exatamente. Que aí a gente desenvolve aqui, reproduz e deixa para o professor que quiser reproduzir na sua escola com materiais de um valor agregado menor, mas que ao fazer o experimento a gente vai obter um resultado próximo, um resultado parecido, que permite, né, discutir a física a partir do resultado. Que não vai dar um erro exorbitante ou algo fora do comum. Que seja ali dentro do universo que ele possa fazer. Ah, mas eu não posso. Não, não tem isso. Vamos descobrir como fazer, né? Então, a gente começa aí, ó, no professor como sendo um resultado, esses experimentos adaptados às realidades locais, né? Então, tudo isso vem de encontro com isso que nós estamos falando nessa conversa de hoje, que é a extensão, é a conexão da universidade com a comunidade. E aí o nosso trabalho, o meu trabalho pelo menos, né, é porque a extensão tem o seu valor, né? Tem o seu reconhecimento, porque hoje o ensino ele é obrigatório. Por lei, de acordo com a LDB, todo mundo que está aqui tem que cumprir uma carga horária mínima em sala de aula, então não se discute ensino. E aí sobra a pesquisa e a extensão. E aí, na maior parte das vezes, o professor ele escolhe fazer o quê? Pesquisa. Porque a pesquisa dá um status para ele de pesquisador. Já é mais reconhecida. É isso. Tá? Então, o que a gente tem tentado trabalhar dentro da própria instituição é esta valorização da extensão, né? Porque a gente tem gente muito boa fazendo extensão, né? Projetos muito interessantes para a comunidade, né, externa, ou a UTF vai, ou a UTF traz a comunidade externa para dentro da universidade, mas, no entanto, muitos professores ainda não se empolgam, não se animam em fazer extensão. Eu acredito que isso acontece pelos que eu falei. Não há grandes editais de dinheiro para infraestrutura, para coisa de extensão. Não há grandes editais. Porém, agora, recente, né, inclusive está sendo implementado nos PPCs dos cursos, agora, a obrigatoriedade de 10% da carga horária do curso ser em extensão. Ou seja, a extensão é tão importante que se tornou algo obrigatório, assim como o ensino é obrigatório por lei, agora a extensão também é obrigatória por lei. Então, de alguma forma, vai ter que haver uma movimentação em todos os cursos, né, no sentido de apresentar para a comunidade o que faz, para que serve, como que aquilo que está sendo feito aqui dentro pode contribuir para o bem-estar, né, para a melhoria da qualidade de vida, enfim, lá fora. É exatamente isso que... E aí já vai um spoiler aqui. A ideia dessas nossas conversas que eu vou ter com alguns professores aqui é, inclusive, trazer mais professores que tenham projetos de extensão. É um dos temas que eu quero discutir aqui. Trazer mais esses projetos que, às vezes, eles são, por exemplo, eu conheço alguns trabalhos, faz direto com a indústria. Aí resolve o problema do cara lá, só que isso ninguém fica sabendo. Aí, de repente, outra pessoa, uma área parecida, também tem aquele mesmo problema e já não sabe que já teve solução de outras formas. Então, eu quero trazer mais pessoas que também falem mais de extensão, né, para valorizar, para trazer esse reconhecimento. Porque na prática, Michel, eu vejo isso. Eu vejo a hora que eu vou explicar para meu pai, para minha mãe. Eu vejo a hora que eu vou explicar para minha mulher o que eu faço de pesquisa. Eu falo, cara, é muito massa o que eu faço de pesquisa, porém, é longe de vocês, é longe deles, é longe, né? E a extensão não. A extensão, por obrigação, tem que ser alguma coisa que sirva, né? E aí é um desafio. É um desafio para mim, em particular. O Michel já está coloca no bolso isso daí já. Ele trabalha há mais tempo, a gente aprende bastante com o Michel. As coisas que, como eu já comentei, ele explicou também, do que ele faz gira em torno de extensão, uma hora vai. Né? E assim veio o mestrado,
Assim veio o planetário, não é? A ideia do planetário Exatamente. não é, como você disse, vai ser o seu grande laboratório nosso, né? Nosso. Da instituição. Nosso É, grande laboratório tanto que para... tudo isso faz parte hoje, Paulo, de um programa de extensão da UTFR de Campo Mourão. O único programa de extensão, por que eu digo programa? Porque ele já tem, ou deveria ter, o status de um programa de pós-graduação. Uma coisa é um projeto, uma coisa é um programa. Um programa é algo mais sólido, ou já consolidado. Então, o único programa de extensão hoje, tá? De 19 de setembro de 2022, porque vai que você está assistindo isso aqui em 2030, né? É o único programa hoje é o nosso, do Departamento de Física. Programa para o desenvolvimento do ensino de ciências e astronomia. E aí, dentro deste programa, nós temos alguns projetos. Por exemplo, noites astronômicas, onde nós, uma vez por mês, montamos o telescópio, recebemos a comunidade para observação da Lua, Júpiter, Saturno, bate-papo, informal, curiosidade, perguntas. É super bacana isso, precisa de ver. E a gente tem visita desde crianças pequenas até a terceira idade. E é muito legal. Projetos como do próprio planetário, sessões de planetário, projeto como competição de foguetes para as escolas. Tá? Então agora, inclusive, vai acontecer em outubro, durante o Empreende Week, a competição regional. Então a gente tem escolas de pelo menos 6 cidades que já se inscreveram para estar aqui em Campo Mourão para a competição regional de foguetes. A gente tem um projeto Estrelas, onde o ELAS é com letra maiúscula, né? Que é um projeto de mulheres na ciência, mulheres na astronomia, sabe? Então, são alguns projetos. A gente tem um projeto de formação continuada de professores de ciências. Os minicursos. Esse é um curso que vai um semestre todo. Todo ano a gente oferta um semestre, quinzenalmente, de curso com professores. E a gente tem um NASE, né? A Network for Astronomical Education, que é um curso da União Internacional Astronômica, que uma vez por ano a gente oferta no Brasil. Ou seja, nós, Polo Astronômico, Rodolfo Caniato, o TFPR Campo Mourão é responsável por esse curso no Brasil. Então, são algumas ações que hoje o nosso programa de extensão tem, que recebe a comunidade, seja criança, seja professores, seja alunos do médio, enfim. Então, a gente tem atividades para todas as faixas etárias. Por isso que ele é um programa, então aí já entra num outro formato, que tem toda uma estrutura por trás, não é só um projeto do podcast do professor Paulo, é diferente, entendi. E isso são as... Por que não existia? Porque a extensão não tinha, como você não tem ainda... É menos valorizado. O valor, né? E agora vai ter que ter, querendo ou não, e sempre foi importante. Lembrei que eu ia falar. Eu ia falar que não é só culpa nossa, isso da extensão. Eu tive uma interação, mesmo na minha área de pesquisa, que não é bem um produto, mas a verdade é que a interação com a universidade sempre foi muito truncada, muito difícil, né? Aos poucos, conforme nós estamos tendo mais e mais projetos de extensão, mais essas ações, nós estamos abrindo a lei, criando a lei, às vezes, para que elas aconteçam, né? A gente teve uma situação de receber uma doação, pelo sistema da universidade ser truncado, a gente não conseguiu receber essa doação, né? E isso é mão dupla, né? Até hoje, a gente agora já temos algumas, sei lá, alguns projetos prontos, algumas ideias prontas, mas se você for criar algum tipo de extensão extremamente diferente do que já existe, você vai demorar muito tempo para conseguir aprovar, para conseguir fazer, porque a lei amarra bastante a gente. Se você for talvez mudar o regulamento da extensão, mas da extensão como um todo, né? O geral, não da instituição, porque a da instituição segue a lei maior, né? Isso. Então, nós estamos amarrados a um negócio que não está na competência só da universidade, é a nível Brasil, é a nível MEC, é a nível... Todas as universidades seguem a mesma regulamentação de extensão. Então,
Agora, com esse reconhecimento, com essa mudança, né? Nós estamos passando por várias mudanças aí. A tendência é que aos poucos fique mais fácil, fique mais atraente, né? Fique mais... uma forma que vai chegar, que é o que a gente quer. A gente não quer dar aula por dar aula, a gente quer que seja útil, a gente quer que chegue as coisas, né? Na comunidade, a gente quer que seja importante para a comunidade. E as coisas que são importantes para a região de Campo Mourão, às vezes não são as mesmas coisas que são importantes em São Paulo, na Bahia, Sim. né? Aí entra a questão da regionalização, né? Eu já falei para ele, já chorei com ele, que ele já foi minha cobaia, como ele mesmo já admitiu na nossa primeira conversa, mas eu já sei de mais alguns outros assuntos que nós fizemos questão de não aprofundar aqui, que eu quero trazer ele de volta, e aí a gente vai falar especificamente. Por exemplo, do NASE, do planetário, e esse vai ser uma conversa à parte, porque ali já tem mais conversa para mais de hora aqui, tá? Eu queria, Michel, que você desse umas palavras finais, fala desses projetos, tem alguma coisa ainda para esse ano? Tem as sessões do planetário, como é que já estão? Faz o convite e deixa já aí um recadinho, trazendo eles para nós. Beleza. Bom, pessoal, só vou passar uma agenda rápida, né? Infelizmente, as sessões de planetário agendadas pelas escolas já estão encerradas. A gente já tem agenda fechada até dezembro, né? Então a gente Legal. só vai abrir a agenda novamente após as férias, né? Em janeiro. Mas sempre na última semana de cada mês a gente tem a observação pública, né, o projeto Noites Astronômicas, que você pode vir, e após a observação a gente faz uma sessão de planetário. Então, para essa não tem agendamento. Quem estiver aqui, a gente vai para a sessão de Qual planetário. Qual que é a capacidade de planetário? 40 pessoas. Então, não são todos que vierem... Não, mas às vezes a gente faz... Duas, às vezes, precisar? 2 sessões, isso aí é bem tranquilo. A gente atende todo mundo que estiver na observação, com certeza a gente vai atender. Legal. Na nossa última observação, nós tínhamos quase 60 pessoas. Então, eu fiz 2 sessões, uma só com crianças, né, crianças pequenas, que deu 20, algumas coisas, de crianças, e depois uma com os adultos. Então, foi muito bacana. Tá? Então, tá aí o convite. A gente tem agora, no mês de outubro, né, dia 3, 5, 6, 7 de outubro. Então, no dia 7 de outubro, nós teremos a nossa competição de foguete, durante o Empreende Week, que é a competição regional, né, vai acontecer no Mourão Garden, então, né, participem. Em novembro, importante, tem no dia 3, 4 e 5 de novembro, o Simpósio Paranaense de Ensino de Física e Astronomia. Então, nesse simpósio, nós vamos homenagear, né, o professor Rodolfo Caniato, que dá nome ao nosso polo astronômico. Tá? O professor Paulo Bretones estará conosco. O professor Marco Antônio Moreira, uma referência. O professor Paulo Bretones é uma das maiores referências na área de educação e astronomia. O professor Marco Antônio Moreira é uma das maiores referências no país e fora do país na área de ensino de física. Então, o nosso evento vai estar muito bem alicerçado, né? O pessoal está se inscrevendo, então não perca, faça a sua inscrição. Entra lá no site do Polo Astronômico, né? www.poloastronômico.rcaniato.com.br, tá? Nos visite, siga-nos na página do Instagram. Eu acho que aí vocês ficam ligados em toda atividade que houver do Polo, vocês, né, receberão aí e estão convidados. Redes sociais? Isso, tá tudo lá vai certinho. Ter redes sociais, já tá no tudo Instagram. No site, tá tudo lá certinho, com datas, tudo bonitinho. E eu agradeço, né, vocês primeiro, né, pela atenção de estar aqui com a gente, e o Paulo, né, mais uma vez, Paulo, pelo convite. É um momento importante, né, é um momento em que está nascendo um projeto seu, ligado à extensão para a comunidade, né, levando essas reflexões que são muito importantes, né, de serem levadas à comunidade, e eu me sinto muito honrado em poder ser, né, a gente brinca da cobaia, mas em poder ser o primeiro a estar aqui com você. Não podia ser diferente, que o Michel foi o cara que me ajudou, inclusive, a escrever o projeto, né?
E é um amigo mesmo que eu devo mais do que eu posso falar. Mas ele, como ele é super envolvido nessa parte de extensão, ele tem muita experiência para trazer e eu que agradeço realmente. E vai voltar mais vezes quando ele tiver disponibilidade, que assunto a gente tem para falar. Muito obrigado mais uma vez. E para as próximas, aguardem que os temas serão diferentes. Vão ter bastante coisa diferente, vai envolver parte de pesquisa, vai envolver parte de ações. Eu quero trazer alunos aqui para dar experiências, então eu acho que tem bastante coisa legal para a gente traduzir para a comunidade o que a gente faz aqui. Legal. Beleza? Valeu. Grande abraço, pessoal. Valeu, Michel. Obrigado. Viu? Então, eu estou aqui com o Michel. Nós vamos falar hoje sobre corte de cabelo e regime. A gente tem tudo para ensinar.